Olá pessoal, tudo bem? Voltando aqui então para continuar esse trabalho. Como eu disse no primeiro vídeo, né, que eu mostrei as marcações tanto deste trabalho quanto desta composição que eu vou mostrar bordado para vocês. O processo é o mesmo, tá? Não se preocupem. No vídeo anterior, na parte 1 gráfico, tá todas as marcações como eu fiz a distribuição dos elementos, as distâncias, pontinhos, tudo direitinho tá no primeiro vídeo, tá? Tanto dessa aqui também. Então, como eu disse, isso aqui é a amiga Valderez, né? Colocou uma postagem e perguntou se eu poderia fazer um vídeo mostrando como fazer essa florzinha, então eu trouxe estas sugestões de composição para vocês, tá? Mas assim como eu fiz essas, pode ser feito essa que ela postou, que tá aparecendo aí para vocês, e diversas outras, tá? O processo é sempre o mesmo. Aqui então, como eu disse, tem essa maneira de fazer, né? Uma opção para vocês, e aqui eu vou mostrar um outro tipo também. Já fiz as florzinhas, né? Mostrei como fazer a distribuição, a distância de todas. Então, como eu disse para vocês, essa florzinha tanto pode ser feito toda de uma vez só, com uma cor, né? Ou fazer que nem eu fiz neste trabalho outro aqui. Vocês observem que aqui eu fiz a florzinha de uma cor e um miolinho de outra, tá? Pode ser feito também. Eu vou mostrar para vocês ela toda feita de uma vez só, e aqui no lado eu mostro ela feita com duas cores. Então, para fazer toda esta florzinha de uma vez só, usando uma cor só, a gente gasta mais ou menos 1 metro de linha, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar aqui pelo centro. Como eu disse para vocês, eu não consigo fazer esse tipo de bordado sem ter o gráfico, porque a gente vai fazer os pontos tipo um alinhavo até o final, né? Começa num ponto, vai até o fim, depois volta fechando os pontinhos. Ele fica, a parte do avesso fica igual a parte da frente do bordado, tá? Então eu não consigo fazer sem o gráfico, tá, pessoal? Então, ó, vou sair neste cantinho aqui e vou fazer, como aqui tem um detalhe, a gente vai fazer, ó, 1, 2, vai sair aqui no meio, e aqui já começa a fazer os pontos. Como eu disse para vocês lá no vídeo anterior, daqui do meio é 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou aqui alinhado com esses pontinhos aqui, tá? Bem aqui no meio, esse ponto vai ser o maior. Então a gente vai pular uma trama para baixo e aqui pula outra, tá? Então, ó, daqui do meio, desses dois pontos, a gente sai aqui neste primeiro ponto. Eu acho essa maneira mais difícil, mas eu vou mostrar para vocês, tá? Não tem problema. Depois eu vou mostrar uma maneira que eu acho mais simples, ó. Então aqui a gente faz um ponto, volta ali no meio. Aqui a gente vai fazer todos esses pontinhos a partindo ali daquele centro, tá? Ó. Faz todos esses pontinhos aqui primeiro, que é o miolinho da flor. E depois a gente continua. Ó, fiz todos os pontinhos aqui, o que eu faço? Saio aqui no centro e continuo adiante, ó, vou sair no próximo cantinho ali, tá? Sempre onde tiver cruzamento dos pontos, assim, onde eles se cruzam, onde tiver um ponto diferente, a gente tem que sair com a agulha, tem que fazer o ponto separado. Aqui tem um ponto, eu já vou fazer esse ponto, ó, daqui eu vou fazer esse cantinho, vou fazer tipo um Y aqui, ó. Daqui eu faço ele, volto e faço o outro lado aqui. Tá? Para mim assim é mais fácil. Ó, saio aqui, faço esse pontinho também. Volto aqui no meio e sigo ali no mesmo caminho que eu tava para fazer toda essa volta aqui, todo o centro primeiro. Ó, já deixo esse canto pronto, tipo um Y aqui. De novo, daqui pula 2 para fazer este miolinho agora, né? Então, pulo aqui, entro aqui nesse furinho do centro. E vou sair aqui, ó, para fazer esse miolinho. O mesmo que eu fiz aqui. Aqui a gente procura deixar os pontinhos um do lado do outro, né, para o miolinho ficar direitinho. Vou sair então aqui neste ponto, ó, volto aqui no meio, pulo uma trama acima. E faço todos esses pontos aqui. Vou ver se eu consigo fazer sem virar o tecido. Ó, vou fazendo estes pontos. Aqui passo para esse do lado. E faço mais um aqui. Vou fazer o último ponto, sigo
o meu caminho. A minha ideia é fazer toda a volta até chegar aqui, depois eu volto para o ponto de partida, tá? E à medida que eu vou avançando, eu já vou deixando algumas coisas, alguns pontos prontos. Aqui de novo, o cantinho, ó, vou fazer este aqui, volto e faço o outro lado dele, faço tipo um Y aqui, ó, só, tá? Volto aqui pro meio, ó. Depois a gente só vai fazer o contorno da florzinha. Eu acho que dessa maneira é mais fácil. Aqui de novo, pessoal, mesma coisa, ó. Saio aqui no centro. Vocês vejam que é só uma repetição agora, né? Ó, vou fazer todos esses pontos aqui. Faço o cantinho e sigo em frente. Até eu conseguir fazer toda a volta. Ó, daqui venho pro cantinho de novo. Vou fazer o Y aqui, né? Fica tipo um Y, ó. Faço, volto e vou pro outro lado. Vocês vejam que eu vou por cima e por baixo do ponto, ó. Ó, fiz mais esse cantinho aqui, tá? Aqui de novo, ó. Vem pra cá, faz todos esses pontos. Olha só, uma repetição. Ó, chegando aqui eu comecei, né? Eu saí daqui para fazer todo o bordado, né? Esse foi meu ponto de partida. Chegando no ponto de partida, a gente volta fechando o que deixou aberto, ó, tá? Ó, aqui vou fazer outro último ponto e vou chegar no meu ponto de partida. Tô no mesmo furinho que eu comecei bordado. Então, daqui eu volto. Vou fazer a volta e vou... Aqui eu passei por baixo quando vim, agora eu vou passar por cima. Esse que eu passei por cima, eu vou passar por baixo dele, ó. Tá? Assim eu consigo, ó. Aqui ficou aberto, eu fecho. Esse ficou aberto embaixo, eu fecho agora. E assim eu vou fazendo, ó, um por baixo e um por cima. Já que todos esses outros detalhes eu já fiz quando eu vim. Então agora eu só fecho o que eu deixei aberto, ó. Aqui tem um ponto aberto, passo por cima e aqui passo por baixo desse. Assim eu fecho o ponto em cima e embaixo. E aqui vou sair no meu ponto de partida de novo. Vocês viram que já fiz toda a parte do centro, né? Agora eu vou fazer a parte de fora da florzinha. Então, partindo daqui, né, de onde meu ponto de partida, eu vou fazer a parte de fora então da florzinha. Ó, então é sempre um por cima, um por baixo. Sempre onde tiver pontos se cruzando, cada cruzamento a gente faz um ponto por cima e um por baixo, tá? Ó, daqui, aqui tem um ponto, né? Então eu vou sair aqui, eu vou fazer dois. Eu vou fazer toda a volta até chegar aqui, depois eu volto fechando, tá, pessoal? Ó, aqui tem um ponto aqui e um aqui, um por cima e um por baixo. Observem que eu tô fazendo sempre um por cima e um por baixo. Aqui, como não tem ponto depois no meio, a gente pode fazer ele inteirinho, ó, tá? Porque isso aqui não é um ponto, né? Então, isso aqui é um ponto inteiro. Então, daqui, ó, posso pular para aquele lá. Vejam que eu tô sempre fazendo, ó, um por cima e um por baixo, é um alinhavo. Ó, por cima e por baixo. Aqui eu vou passar por cima e por baixo, só porque aqui essa parte já tá pronta. Então, aqui eu só passo aqui, ó, por fora do quadradinho. Ó, por cima e por baixo. Só vou fazendo o contorno dessa florzinha, tipo um alinhavo, ó. Chegando aqui, pessoal, ó, no meu ponto de partida, eu vou fazer este pontinho aqui, ó, fui até ali, voltei.
Aqui também eu vou fazer, ó, essa parte eu não tinha feito, ó, eu vou fazer essa partezinha. Cheguei no meu ponto de partida, agora eu volto. Ó, agora tudo que tá aberto eu vou fechando, ó. Aqui eu tô com a linha em cima, então não tenho como passar por baixo, eu tenho que passar por cima, já fecho esse pontinho. E aqui eu tenho que passar por baixo, fecho a parte de baixo do ponto. Agora é só voltar fazendo os pontinhos ao contrário, ó. Se eu consigo não virar o tecido. Ó, daqui eu saio aqui nesse cantinho. Assim eu volto fechando os pontos que ficaram abertos. Vocês viram que dá certinho, um por cima, um por baixo, ó? A gente vai completando o bordado. Tá? Essa maneira que a gente faz ela toda de uma cor. Aí agora depois eu vou mostrar para vocês como fazê-la de duas cores. E aqui nós chegamos no nosso ponto de partida, né? Ó, aqui que a gente começou o bordado. Vocês vejam, ó, vou fechar aqui, fechando a nossa florzinha, fazendo o último pontinho. Ó, fica assim a florzinha e o avesso, vocês vejam, ó, fica exatamente o mesmo bordado, tá? Vocês viram que aqui, se unirmos as duas pontas que ficou, a gente vai fechar o último pontinho que falta aqui para completar a florzinha aqui atrás. Vamos unir as duas pontinhas, aí a gente completa o desenho aqui atrás. Vocês viram que bonitinho que fica, né? É meio confuso assim, né? A gente tem que fazer devagarinho, caso vocês queiram, assistam o vídeo quantas vezes quiserem, não tem problema nenhum, não tem custo nenhum. Ó, aqui eu vou dar um nozinho nessas duas pontas, tá? Ó, dar um nozinho. Ah, vou mostrar pra vocês, ó, antes de dar um nozinho também, vou mostrar o miolinho aqui, o pontinho cruz duplo que eu fiz, né? Ó, então, pode sair aqui no cantinho do furinho, esse furinho do cantinho, e faz um pontinho cruz, ó. Cruza pra cá, desce, né? Ó, faz um xizinho aqui, sai aqui do lado, nesse furinho do lado, ó. Pra fazer agora a cruzinha, daqui vem pra cá, aqui a gente faz uma cruzinha, né? Ó, um pra cá e um aqui pra baixo, tá? Esse é o ponto cruz duplo, né? Ó, fica assim o miolinho, tá? Aí essa pontinha a gente já pode fazer o acabamento, tenta passar aqui por baixo, né, das tramas, vai fazendo assim pra tentar prender a ponta da linha e já esconder ela ao mesmo tempo, tá? Eu passo por baixo dos pontos aqui. E essa pontinha outra a gente faz o mesmo processo. A gente tenta passar por baixo das tramas aqui e dos pontos, né, para tentar prender, esconder a ponta da linha aqui, ó, por baixo do bordado, tá? Como ela tem um nozinho, ela não vai escapar, é mais para afastar a ponta da linha do nozinho ali para ele não se desfazer, tá? Ó, pode cortar. Ó, nosso avesso ficou assim. E o lado direito fica assim, a florzinha, tá? Essa é a maneira da gente fazer ela toda de uma vez só, aí ela fica toda de uma cor só. Eu vou mostrar agora então como fazer ela em duas etapas, tá? Eu fiz primeiro o miolinho de uma cor e a florzinha de outra. Para fazer esse miolinho todo, em torno de uns 50 centímetros de linha também. Então, como a gente começa com esses pontos, ó, eu já vou fazer assim uma marcação entre este ponto e este, tá? Aí eu já pego a linha aqui, ó, e já vou prender a linha no início. Vou passar aqui entre essas duas marcações que eu fiz, né? Ó, vou dar uma laçada aqui, assim eu já prendo a ponta da linha,
tá? Ó, e vou sair aqui no centro. Como eu disse, né, eu acho melhor fazer o miolinho primeiro e depois a florzinha, tá? Porque esse ponto, vocês vejam, ó, que ele fica bem aqui no meio. Depois eu vou fazer esse pontinho inteiro, então fica mais fácil fazer o miolinho antes. Partindo aqui do meio, então, a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pula 1, 2 para baixo na diagonal. E aí sai ali no meio de novo. Passar a linha pro lado certo. Ó, aqui de novo, aqui eu vou subir uma trama, fazer o ponto. Aqui eu faço o ponto maior. Aí eu faço todo o miolinho que nem eu fiz ali na florzinha anterior, tá? O processo é o mesmo. Daqui, pessoal, eu já vou pular para este centro aqui, ó. Tá? Ó, vocês vejam que eu já tô pulando pro próximo furinho do meio, ó. Eu vou fazer só o meio agora, só o miolinho, vamos dizer assim, tá? Depois eu vou fazer a florzinha aqui de novo, vou fazer os pontos todos e assim eu vou fazer a volta toda. Ó, feito esse último ponto aqui, do último miolinho, ó, como eu fiz o ponto cruz ali no meio da florzinha, né, só para fazer um acabamento aqui no meio, então, ó, pula aqui para esse cantinho, tá? E aqui eu fiz o ponto cruz duplo, ó, daqui desce, 2 tramas, né, para fazer um X. Ó, daqui saio neste furinho aqui do meio. E aqui eu faço uma cruzinha daqui para cá, ó, e daqui para baixo, tá? Assim o miolinho, o miolinho dela fica todo pronto nessa cor, tá, pessoal? Aqui a gente finaliza o mesmo processo, passa por baixo de algumas tramas, né? Tenta prender a linha aqui embaixo dos pontos que nós já fizemos. Ó, fica assim então o avesso desse miolinho, tá? E agora a gente vai fazer a florzinha numa outra cor. Aqui então agora pra gente fazer a parte da florzinha, vai mais ou menos uns 55 centímetros de linha. Eu vou partir aqui do cantinho, pode ser, não tem problema. Deixar uma partezinha, ó. Como aqui eu já fiz essa parte, eu não preciso parar aqui para fazer essa parte interna, eu vou fazer esse ponto inteiro. Daqui eu vou direto pro cantinho. Aqui eu vou fazer aquele Y, né, que eu fiz, já vou deixar esse aqui pronto, ó. Daqui para cá. Essa parte também e volto ali pro centro. Vou pro próximo cantinho. Faço também, ó, este ponto aqui, né, tipo um Y, que daí ele já fica pronto. Deixa eu pegar por baixo. Daqui a gente sai nesse canto, ó, neste pontinho só, e volta aqui pro meio. E assim a gente faz a volta, né? Ó, aí chegamos, né, no ponto de partida. Daqui a gente volta, tá? Fechando o que deixou aberto. Esse ponto tá aberto, a gente passa por cima. E esse outro aqui que tá aberto embaixo, a gente passa por baixo dele. Aqui a gente só fecha o quadradinho, já que os outros a gente já fez, né? Ó, e volta pro nosso ponto de partida. Já fizemos a parte interna, agora a gente vai fazer a parte externa. Daqui, vem pra cá. Ó, agora a gente só vai fazendo todo o contorno, um por baixo e um por cima. Aqui, esses aqui já estão prontos, a gente passa por fora, ó, só pelo contorno. Né? Já que a gente já fez eles ali dentro,
Agora a gente só faz a parte de fora. Eu acho essa maneira mais fácil, e depois vocês vejam como vocês preferem fazer. Ó, vem fazendo só a parte externa da florzinha. Um por cima e um por baixo, cada pontinho. Até chegarmos no nosso ponto de partida. Aqui chegamos, ó, né? Daqui nós partimos. Então eu vou fazer este ponto aqui que eu não fiz na ida, ó. Essa parte vou voltar aqui, ó. E esse aqui também já vou fazer e vou deixar ele pronto. Deixei toda essa partezinha pronta e agora eu volto fechando os pontinhos que eu deixei aberto. Sempre um por baixo e um por cima. Como eu disse para vocês, eu não consigo fazer esse bordado sem o gráfico, gente, eu me perco, né? Porque vocês vejam que é bem complicadinho, né? De fazer já com os pontinhos, eu sem gráfico não consigo, mas caso vocês consigam só olhando o desenho fazer, pode ser feito, tá, pessoal? Não precisa arriscar caso vocês não queiram. Meu ponto de partida é aqui. Daqui, né, a gente começou e veio pra cá. Então, esse é o nosso, meu último pontinho, eu fecho aqui, ó. E assim a gente fecha a florzinha. Vocês viram? Vocês não acham mais fácil dessa maneira? Eu prefiro fazer assim, dessa maneira, até ela fica com duas cores também, né? Mas pode ser feito dessa também, tá, pessoal? Se vocês querem fazer toda de uma cor só, é assim. Caso vocês queiram fazer ela de duas cores, essa maneira é a mais fácil. Aqui a gente vai fazer o mesmo processo, pegar as duas pontinhas aqui do avesso, né, que sobrou. A gente une as duas pontinhas, né, vocês viram que é exatamente o ponto que falta ali, né. Quando a gente une as duas pontinhas, a gente completa a florzinha no avesso. Tá? E vocês reparem também que a gente não repetiu nenhum pontinho, nem em cima nem embaixo. Foi só um pontinho que a gente deu, a gente não repetiu nenhum ponto. Tá? Aqui a gente dá um nozinho, né? Que é mais seguro assim. E a gente pega a linhazinha, faz o mesmo processo, passa por baixo ali, né? Dos pontos, ó. A gente tenta passar por baixo da trama do tecido. Ó, passar aqui por baixo da trama e por baixo do ponto, ó. Assim a gente vai escondendo a linha e afastando, né, a ponta dela do nozinho, assim não tem perigo dele escapar, tá? Ó, passar por baixo das tramas até vocês sentirem que a ponta da linha tá bem presa, aí pode cortar. Ó, fica assim então o nosso avesso com duas cores e a parte da frente fica assim. Vocês viram? Essas são as duas maneiras que eu faço esse bordado, tá? Caso vocês saibam outras maneiras, pode ser feito também. Vocês viram qual é a diferença de um pro outro? Aqui os pontinhos ficaram inteiros, né? Porque a gente fez o miolinho separado. Aqui o pontinho vai se partindo pra gente fazer o centro da florzinha. Aqui esse bordado é bem simples, é ponto reto, né? Só seguindo essas sequências. Eu vou fazer na mesma cor das florzinhas, né? Esse tom e esse amarelinho. Fazer duas carreiras de cores, mas vocês podem fazer as cores que preferirem, tá, pessoal? Então,
Podemos partir de qualquer ponto, né? Vou partir aqui do meio. Vou partir do ponto aqui do meio. É só fazendo o pontinho reto. Ó, aqui então, 1, 2, 3, 4, né? Que nem eu disse pra vocês. Partindo do meio, eu fiz 2 pontos para um lado e 2 pontos para o outro. Ó, fiz 3 pontos. Daqui a gente, né, pula 2 tramas para baixo para fazer a próxima sequência. É bem simples, né? Esse ponto é bem simples de fazer. Aqui de novo, 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou fazer outra sequência de 5 pontos, né? Aqui, essa aqui tem 5, ela tá centralizada, né, no meio da toalha. Aqui eu vou fazer outra sequência de 5 pontos, depois de 4, 3, 2, 1 e assim eu vou repetindo. Tá? Isso é bem simples de fazer, né? Ó, 5 pontos iguais. Desse aqui já passo ali, ó, na metade sempre, né, gente, para fazer a sequência, a próxima sequência, sempre começa na metade da sequência anterior. Aqui eu vou fazer a sequência de 4 pontos, depois a de 3, de 2, de 1, e assim eu inverto, e assim eu vou fazendo por toda a extensão do tecido. Ó, chegando nesse pontinho de 1, a gente sai ali, né, 2 tramas acima e vai repetir todas essas sequências que a gente fez pra cá, a gente faz pra cá. E assim vai repetindo por todo o tecido, tá? Pessoal, vai ficando assim mais ou menos, depois é só repetir, ó, fazer a sequência de 5, depois eu vou fazer 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, tá? Vamos repetindo esse processo por toda a extensão do tecido. Depois aqui dentro a gente repete mesmos pontos numa outra cor. Vou mostrar para vocês, só para caso tenham dúvida, né? Essa aqui depois eu termino, como é só uma repetição, agora eu acho que não tem necessidade de eu mostrar para vocês, tá? Então, pegar a mesma cor aqui que eu usei na florzinha, caso queiram fazer outras cores, pode ser feito, tá, pessoal? Aqui é a mesma coisa, por exemplo, eu começaria daqui deste ponto aqui, ó, né, do mesmo furinho do ponto anterior, ali daquela carreira anterior, mesma coisa. 1, 2, 3, 4, faço aqui, né, no caso esses 3 pontos. Eu repito o que tem em cima, eu repito embaixo. Aqui eu passo nesse furinho, vou repetir toda essa sequência, 1, 2, 3, 4. Eu vou colando um pontinho no outro ali, ó. Ó, daqui já passo para cá e assim a gente vai repetindo. É bem fácil de fazer essa sequência, dá um efeito bem bonito, né? Aqui o ponto de 2, o nosso pontinho de 1, 1, 2, 3, 4, ó, sai aqui, né, 2 tramas acima, e agora começa a fazer as mesmas sequências que ali, ó. Tá, pessoal? É bem simples, né? Ó. E assim a gente vai fazendo essa sequência, tá? Basicamente é isso. Agora é só uma repetição, tanto para um lado quanto para o outro, né? As florzinhas, tudo a mesma coisa. Podem fazer composições diferentes, pode fazer mais juntinha, pode fazer uma colada na outra. Aí tem diversas composições que podem ser feitas, tá? Eu vou finalizar agora então e volto com ele finalizado. Vou só mostrar para vocês aqui, ó, como eu fiz aqui, né? Vocês vejam que é bem simples, só fiz um alinhavo aqui entre uma florzinha e outra, né? Bem simples, só para dar um efeito.
Caso queiram fazer algum pontinho de preenchimento aqui entre elas, fica bonitinho. Aquele ponto, meio ponto quadrado, fica bonitinho. O ponto diagonal fica bonito aqui entre elas, né? Pode ser feito. Até o próprio pontinho reto, fazer um pontinho reto de 2 tramas aqui entre elas. Vocês achem o centro entre uma e outra. São 8 tramas. Vocês façam a marcação com a canetinha ou com o alinhavo, bem no centro delas. E podem fazer um outro trabalho aqui no meio. Tá? Para fazer esse alinhavo no meio delas, vocês vejam aqui que eu comecei, ó, nessa pontinha aqui, ó, tá? Entre uma pontinha dessa e essa, são 8 tramas aqui que tem entre uma e outra, tá? Vou marcar aqui para vocês verem, ó, daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tramas, tá? Então, a gente marca 1, 2, 3, 4. A gente sabe que aqui é o centro, ó, tá? Vai marcando, caso queiram fazer um outro detalhe aqui no meio, mas eu centralizei estes pontinhos aqui. Então, aqui é o meio, né? Então, eu fiz esse ponto aqui, pegando essas 2 tramas, pulei 1, 2 e fiz esse pontinho pequenininho, tá? Pode começar daqui, ó. Ó, aqui eu fiz um pontinho de 1 trama, pulei 1, 2, fiz um ponto de 1, 2, pulei 1, 2, fiz um pontinho de 1. Ah, é só fazer um alinhavo, ó. Passei por cima, passei por baixo de 2, passei por cima de 2, passei por baixo de 2, passei por cima de 1. Daqui, ó, daqui eu passei por baixo do bordado e saí aqui no cantinho de novo. No próximo cantinho eu saí com a linha, fiz um pontinho de 1 trama, passei por baixo de 2, ó, 1, 2, tá? Passei por baixo de 2, passei por cima de 2, passei por baixo de 2 e aqui fiz um pontinho de 1 trama. Passei para baixo, passei por baixo do bordado, saí aqui e assim eu fui fazendo esse alinhavo aqui, tá? Para dar um efeito assim, né? Unir uma com a outra. Mas como eu disse, caso queiram fazer no meio delas, pode ser feito também um outro trabalho. Tá bom? Vamos ver eles agora finalizados.